Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 144 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a gloriosa atração com as presenças de Ana Paula Cerveira e Felipe Leite. Na produção, Pedro Prado retorna ao comando com a gente. Espero que vocês aí do outro lado estejam todos bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o final, daí vocês pulam direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere ouvir e corre para o abraço. Tem política, futebol, samba, história, tem de tudo, não percam! Bom, depois de 3 corridas no Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Fórmula 1 desembarca na Europa para o início daquela que costuma ser uma das pernas mais decisivas em todas as temporadas. É o começo da Gira Europeia, que tem em Imola seu primeiro palco em 2022. Só que bem mais do que apenas Imola, é hora de pensar no que vai acontecer daqui para frente. Afinal, as equipes começam a levar atualizações mais parrudas em seus carros e, lógico, os pilotos precisam de bons resultados pelos mais diferentes objetivos. O Padocast, então, fala justamente desses pilotos que não estão ainda com os resultados que precisam em 2022. Afinal, quais são aqueles que mais têm de crescer de desempenho na Gira Europeia? Para a gente começar, então, com os nossos amigos, vou pedir para a Ana a expectativa dela para a Fórmula 1 na Europa em termos gerais. Bom dia, Ana. Bom dia, Gá, bom dia, Fê, Peprá na produção, a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que a perna europeia vai ser muito interessante, sempre é muito interessante, porque, como você disse, é quando as equipes começam a fazer atualizações, mas, sobretudo, em 2021, por ser um ano completamente novo, um regulamento inédito e super arisco, digamos assim, porque são muitas mudanças, né? Cada equipe tem um problema, algumas têm os mesmos problemas, algumas têm problemas diferentes, outras mais, outras menos. Então, eu acho que vai ser muito interessante essa perna europeia, as equipes estão mais próximas de suas sedes, vão poder analisar mais de perto, teoricamente não terão problemas de logística, então eu acho que elas trarão soluções, atualizações diferentes, que serão interessantes, umas vão dar mais certo, outras não, mas eu acho que vai ser muito interessante e a ver como tudo vai acontecer. Não espere tanta coisa em Imola, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas a perna europeia em si eu acho que é algo que chama muita atenção. Muito bem, bem-vinda de volta, Ana, ao nosso Padocast. Fê, bem-vindo de volta também, bom dia, boa tarde para você. Queria suas expectativas iniciais para essa nova perna, nova fase da Fórmula 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gá, Aninha, PP na produção, um abração para ele. Muito feliz de estar aqui para a gente falar muito sobre esse giro europeu da Fórmula 1. Como vocês bem falaram, a perna europeia é a mais longa, é a mais decisiva. A gente passa essa primeira parte do calendário no continente asiático, na Oceania, com a volta da corrida da Austrália. Eu, particularmente, eu tinha a expectativa de mudanças nos carros das equipes já em Imola. Como vocês já bem falaram, a primeira corrida europeia é sempre, notadamente, a que os times mais atualizam os carros por questões de logística. A primeira depois dessa sequência asiática e na Oceania que eu falei, enfim. Elas voltam para mais perto de suas fábricas, né? As equipes viabilizam essas atualizações. Eu esperava, por exemplo, que a Mercedes fosse dar um salto já agora. Mas o Toto Wolff já falou que a equipe alemã só vai melhorar daqui 2 a 5 corridas. Tem que lidar com os kicks, o peso do W13, a falta de ritmo em geral que assola as flechas de prata. Outras equipes de ponta também já falaram que não vão atualizar os seus carros. A Red Bull e a Ferrari usaram o mesmo argumento, né, de que a gente vai ter a primeira corrida sprint da temporada agora em Imola. Tá toda reformulada, né, com essa nova pontuação, vai ser mais decisiva. E assim, as equipes vão ter menos tempo em seus treinos livres, consequentemente vai atrapalhar, né, qualquer análise de atualização, e aí você inviabiliza qualquer grande alteração que possa ser feita. A Alpine foi a única que eu vi que vai mudar realmente o carro. A equipe do Alonso e do Ocon vai trazer umas atualizações aerodinâmicas para o GP da Emília-Romanha, vai fortalecer um carro que já é forte, que já desponta como da melhor equipe do meio do pelotão,
Então, assim, caso esse cenário se confirme e nada ou pouco mude na Fórmula 1, eu prevejo a Ferrari mais uma vez conseguindo um bom resultado, dessa vez em casa, porque tem um carro mais veloz e mais confiável. Mas esse GP de Imola e, consequentemente, essa perna europeia, acho que vai ser de muita expectativa, muito legal de ver como que os novos carros da Fórmula 1, com esse novo regulamento técnico, vão responder aí ao calendário europeu. Muito bem. Ana, não pensando só em Imola, na verdade, bem menos em Imola e mais no resto dessa primeira fase na Europa, você acredita que pode acontecer uma mudança brusca na ordem de forças do grid? Eu acho que neste momento, pensando nas primeiras corridas, eu acho que eu espero uma mudança maior abaixo das 3 primeiras equipes. Então, eu acho que Mercedes vai levar algum tempinho para atualizar, como o Fê disse, que o Toto Wolff também comentou. Red Bull, eu acho que vai ser aqui, tem que em menos tempo melhorar, porque tem uma Ferrari que não erra, uma Ferrari que não quebra, e a Ferrari eu acho que neste momento vai manter o pacote muito bom, excelente que tem, porque eu acho que não vejo muito o porquê mudar, principalmente na Emília-Romanha, né, em casa, na Itália, então eu acho que ela vai com o que tem realmente, não vai ter nenhuma mudança. Mas abaixo dessas 3 primeiras equipes, eu vejo uma ordem de forças um pouco mais instável. Então, a McLaren foi aquilo realmente que ela apresentou na Austrália. Haas e Alfa Romeo são equipes com motor Ferrari que se mostraram muito bem, mas vão oscilar, vão continuar tendo o mesmo desempenho. Aston Martin e AlphaTauri são ruins mesmo? Quais são as soluções que elas vão trazer, que elas realmente vão tentar colocar nesses carros para, de alguma forma, conseguir o desempenho que elas tiveram no passado? Então, eu acho que essa ordem de forças abaixo das 3 primeiras posições tendem a mexer mais, a se movimentar. Claro que eu acho que das 3 primeiras equipes, essas mudanças, conforme forem acontecendo, as coisas também podem mudar um pouco. Mas enquanto a Ferrari estiver muito bem, a gente tem uma Red Bull ainda com confiabilidade muito baixa, eu acho que neste momento, pelo menos nessas primeiras etapas, as 3 primeiras continuam mais ou menos onde estão, e abaixo delas, aí as coisas começam a mudar um pouco, dar novas caras, digamos assim. E aí, Fê, você concorda com a Ana ou você tem mais coisas a acrescentar nesse balaio? Eu concordo plenamente, Gá. Assim, no pelotão da frente, acho que o que a Ana falou é o gabarito. Assim, enquanto o cenário não mudar da confiabilidade do RB18, eu não vejo a Red Bull brigando seriamente com a Ferrari. A Ferrari que desponta como o carro mais veloz e o carro mais confiável desse início do grid. A Mercedes parece que transita um pouco entre pelotão da frente, pelotão intermediário, mas assim, ao passo de que nas cabeças, essa ordem brusca, essa mudança brusca, né, de forças da ordem, enfim, não vai acontecer, eu acho que no pelotão intermediário vai. Como eu disse, citei o exemplo da Alpine. Então, assim, esse cenário, por exemplo, já permite que ao menos a Alpine brigue com a Mercedes ali, o que já representaria uma mudança na ordem em comparação com a Austrália, por exemplo. A McLaren também segue melhorando o carro, o MCL36 é visivelmente diferente em termos de performance do que era em Sakir e do que se apresentou, por exemplo, em Melbourne. Então, assim, eu não sei se para essas 2 equipes é o suficiente para chegar no ritmo da Ferrari e da Red Bull, que apesar de ter um carro de vidro, como a gente vai falar, já falou um pouquinho, tem velocidade nesse RB18. Sim, a Ferrari, certeza que não. Na Red Bull, creio que não, que McLaren e Alpine possam competir aí de igual para igual. Mas a disputa com a Mercedes, e entre elas, ao menos, promete ser muito boa. E aí no pelotão de baixo também, acho que é mais fácil de você ter essa mudança na ordem do grid. Até porque, por exemplo, o Albon pontua, faz um 10º lugar milagroso na Austrália, já confere um pontinho para a Williams, a Aston Martin é a única equipe zerada. Aí você vê pistas em que a Alfa Romeo se mostra melhor, como foi no Bahrein. A Haas, que andou muito bem também nas primeiras etapas da Fórmula 1, não foi tão bem assim no Albert Park. Então acho que justamente pelo pelotão de trás, que não dá nem para falar que são os caras que estão completamente afundados lá embaixo, porque com um regulamento técnico novo, isso muda constantemente a cada corrida. Mas esse pelotão intermediário baixo é muito mais fácil de você ter essas mudanças. E justamente pela perna europeia ser a mais longa, eu acho inevitável que as coisas vão mudar aí para a sequência da temporada. Muito bem. Bom, vamos começar a falar dos pilotos então, gente, para o nosso foco maior aqui do programa. Não tem como começar com outro que não seja o Verstappen, né? Parece claro que não é culpa dele, óbvio, o Verstappen está andando bem, mas
é óbvio que o atual campeão precisa de uma série de vitórias para poder voltar a briga forte pelo bi. Ana, é possível imaginar o Verstappen retomando essa briga? E como que isso vai acontecer? Eu acho que pelo Verstappen é muito claro que sim. Mas eu acho que para o Verstappen conseguir dar esse passo em ficar ali parelho com a Ferrari, é preciso que ele tenha um carro confiável, sobretudo um carro que finalize corridas. É muito complicado quando você está disputando com uma equipe que não erra em nada. A Ferrari não errou em nada, ela acertou em todos os momentos, mesmo quando o Verstappen ali disputou com na Arábia Saudita, eu acho que foi mais destaque da Ferrari, talvez, não ter tido um desempenho favorável do que mesmo pela Red Bull ter melhorado tanto assim. Então eu acho que o Verstappen ele precisa de um carro rápido, que segundo o Christian Horner ele tem, mas um carro que não quebre. Então é muito necessário que a confiabilidade da Red Bull ela seja melhorada. Eu acho que eu digo isso muito no WGP, mas a Red Bull foi uma das equipes que menos andou na pré-temporada, né, comparado com Ferrari e Mercedes ali, que acumularam muita quilometragem. Então eu acredito que a Red Bull ela tá correndo ali contra esse tempo para tentar não só sanar os problemas que ela já teve, como também prevenir que mais problemas aconteçam. Porque se a Ferrari já está tão na frente neste momento, se acontecer algum problemão, algum abandono mais na frente, aí vai ficar extremamente complicado. Então eu acho que a Red Bull ela tenta prever um pouco o futuro também para que ela não tenha muitos problemas. E eu acho que a chave é ter um carro confiável, um carro que, se a Ferrari estiver em primeiro, que a Red Bull esteja sempre em segundo no máximo, com o Verstappen. A gente já falou aqui, Gá, inclusive, que o Verstappen e o Leclerc, eles têm uma disputa muito parecida, eles disputam de um jeito muito parecido em 2022. Então, eu acho que o Verstappen ele é o cara que consegue, por ele, tirar esse caminho brilhoso aí que o Leclerc está tendo, mas é preciso que ele tenha um carro, porque a Ferrari é muito boa, a Red Bull tem a equipe, tem a equipe técnica, os engenheiros, tudo para ser muito boa também, mas precisa dar esse passo a mais para conseguir estar ali parelha com a Ferrari. Pois é, Fê, essa é a impressão que a gente tem, né? Que tem a Red Bull, que é uma grande equipe, que é uma equipe que fez o atual campeão, que tem o atual campeão, mas que falta confiabilidade, né? E aí como é que você resolve isso com o bonde andando? A Red Bull praticamente não pode quebrar mais, né? Acho que o Verstappen e a Red Bull já se colocaram numa situação dificílima no campeonato se você pensa em disputa pelo título. Acho que até a Evelyn Guimarães, aqui do Grande Prêmio, ela fez uma análise que basicamente cobria que o holandês já tem que começar a torcer pelos abandonos do Leclerc e a gente tem 3 corridas para conta no calendário de 2022. É pouquíssimo tempo para uma tamanha vantagem e consequente desvantagem. O Leclerc já tem 71 pontos, está 34 à frente do vice, que é o Russell, e ele está 46 na frente do Verstappen. Então isso é uma diferença que você não consegue de jeito nenhum tirar em uma corrida, e que no melhor cenário possível, talvez você consiga tirar em 2. Então assim, já tem esse saldo negativo. E quando eu me refiro ao Verstappen, como a Ana bem falou, eu me refiro na verdade ao RB18. Porque no Bahrein, o Verstappen, atual campeão mundial, estava em segundo, sofreu com um problema na bomba de combustível, abandonou. Na Arábia Saudita, o carro não deixou na mão. Aí, estratégia perfeita da Red Bull, vitória nas últimas 4 voltas. Na Austrália, mesma coisa do Bahrein. O segundo lugar estava ali, estava confortável. Ele não ia brigar pelo primeiro, o Leclerc estava numa liga própria, jogando sozinho? Tava, é verdade. Mas ele também não ia tomar calor do terceiro colocado. Então, assim, novo problema, novo abandono. Como você mesmo disse na pergunta, H, é óbvio que o Verstappen precisa começar a vencer, e precisa começar a vencer logo. Ainda é possível brigar pelo bicampeonato? É possível, claro, o calendário é longo. Se depender da Fórmula 1, vai ficar maior ainda. Tem muita corrida pela frente. Dá para buscar. Só que para isso o carro precisa parar de ser de vidro. Precisa parar de deixar o Verstappen na mão e permitir que ele termine corridas. Não é nem chegar em primeiro. Acho que a Red Bull, consequentemente o Verstappen e o Pérez, eles têm 2 coisas para lidar. Primeiro com a confiabilidade do próprio carro, com a durabilidade do RB18, e depois, só depois, pensar em disputar com a Ferrari, em termos de ritmo, de velocidade. Porque ele está muito atrás da escuderia italiana nesses 2 quesitos. Então, assim, o Verstappen já se desenha um cenário um pouco dramático. Até parafraseando o LeBron James, ícone da NBA, jogador do Los Angeles Lakers, ele falou uma coisa que a gente, adaptando um pouquinho o contexto, dá para aplicar a Fórmula 1.
Perguntaram para ele qual que é a maior qualidade que o jogador de basquete podia ter, se era pontuar, pegar rebote, dar assistência, contribuir defensivamente. E ele falou que a maior capacidade, a melhor qualidade que um jogador pode ter é estar disponível sempre. E é a mesma coisa. A Red Bull precisa dar um carro confiável para o Verstappen, não para ele brigar por primeiro lugar. Você tem que primeiro pensar em cruzar a linha de chegada. E isso de 3 corridas e 2 não aconteceu com o Verstappen. Então já é um cenário um pouco dramático, sim. Indo além dessa confiabilidade, que parece ser o problema mais óbvio e evidente, que se a Red Bull não consertar isso, ela não vai disputar nada esse ano. Mas assim, Ana, a gente olha para as performances do Verstappen e ele parece muito bem. Ele parece ter continuado da onde ele parou ano passado. Assim, não... é claro que o Leclerc é o grande nome da temporada até agora, mas o Verstappen não está muito atrás, pelo menos em termos de performance. Sendo assim, o que ele precisa para alcançar o Leclerc, além do carro não quebrar? Tem mais alguma coisa que dê para fazer? Então, eu volto a dizer que eu acho que o Verstappen, ele é o cara que ele sabe disputar com o Leclerc, não só porque eles têm um histórico, mas porque eu volto a dizer que eles têm... O Leclerc tem um objetivo muito parecido com o do Verstappen em 2021, que ele caminhou para conquistar o título, que é que ele não tem nada a perder. E o Leclerc, ele é tão doidão quanto o Verstappen em certos momentos, então eu acho que eles vão com tudo e eles vão... se a disputa roda-roda acontecer, ou seja, se o RB18 realmente conseguir disputar com a Ferrari, não quebrar, ser confiável, eu acho que essa disputa roda-roda vai ser muito importante. E eu acho que o Verstappen, na posição de defender um título, na posição de ser o atual campeão, eu acho que ele adquiriu uma maturidade, não digo que ele vai parar de ser agressivo, porque é o estilo dele, mas eu acho que sim, o Verstappen, ele vai pensar melhor, até porque a Red Bull não está numa boa situação por conta do carro, então ele vai pensar no que vale mais, é você finalizar uma corrida ou você correr um risco desnecessário que pode te tirar dessa disputa pelo título, que ainda é possível, já está difícil, mas ainda é possível. Então, eu acho que o Verstappen ele vai adquirir uma postura mais dura, e eu acho que ele vai ser muito o que o Hamilton foi em 2021, quando o Hamilton disse, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a Red Bull tá ganhando de lavada da gente. E eu acho que ele já assume essa postura também dentro da Red Bull, ele tem uma maturidade muito grande, o Marco fala isso, o Christian Horner fala isso, e eu acho que ele pode falar, pode movimentar a Red Bull, pode influenciar a Red Bull nesse quesito, porque pelo Verstappen, eu acho que ele conseguiria sim disputar muito bem com o Leclerc, mas ter um carro tão abaixo quanto eles têm nesse momento, um carro que parece ser bom, mas é pouco confiável, não cruza a linha de chegada, é muito complicado e deixa ele numa situação complicadíssima para quem quer defender seu título. E aí, Fê, indo além da confiabilidade, o que o Verstappen pode fazer, precisa fazer para buscar o Leclerc? Porque agora não é só simplesmente, continua andando bem e uma hora você vai passar ele, porque são 46 pontos. Primeiro ele precisa torcer, rezar, enfim, a primeira coisa é isso, porque a partir do momento que você tem essa desvantagem, desconsiderando, como você já ressaltou na pergunta, desconsiderando problemas da Red Bull, vamos imaginar o melhor cenário, o Verstappen começa a terminar corridas, começa, enfim, ter um carro confiável, você também precisa torcer pelo tropeço da Ferrari. Então o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é que algo aconteça com a Ferrari, e não precisa nem também ser algo trágico em termos de performance. Pode ser também uma leve vantagem que a Red Bull tenha em pista aqui e ali, que o Verstappen saiba tirar proveito disso, e aí acho que como a Ana bem falou, o cara é campeão mundial, você já tirou esse peso das suas costas. Você não tem mais que provar nada a ninguém, porque o grande objetivo da sua carreira, como o Verstappen sempre deixou muito claro, perguntavam para ele quantos títulos você quer ganhar. Ele falava, cara, eu quero ganhar um. Eu quero ser campeão mundial de Fórmula 1. Então, assim, claro, isso é resposta para a mídia, resposta treinada de assessoria de imprensa, mas você já está marcado na história da Fórmula 1. Você não tem mais nada a provar para ninguém. E você fez isso, Abu Dhabi à parte, você fez isso contra um heptacampeão mundial pilotando no mais altíssimo nível. Então, assim, não tem mais o que o Verstappen possa fazer para provar para outras pessoas. O que ele tem que fazer nessa temporada? Cara, abaixar a cabeça e o que tiver no controle dele, ele pilotar. A estratégia da Red Bull foi muito interessante e pode ser um norte para o resto da temporada na Arábia Saudita. Sabia que em trechos de pista a Ferrari era mais rápida, você resguarda a sua energia, resguarda a potência e você vai onde você é melhor. Que, coincidentemente, a Red Bull tinha maior velocidade em reta, conseguia tirar um pouco de diferença nas curvas também, e a Arábia Saudita tinha toda aquela questão dos DRS, né, consecutivas, as zonas e tal,
Então, assim, estrategicamente, que nem eu tinha já falado numa resposta, foi uma estratégia perfeita da Red Bull. Segura os pneus, ataca o Leclerc quando a gente estiver no final da corrida, porque você também minimiza as chances dele dar o troco, e você também permite que ele gaste mais os pneus dele para que a gente não consiga perder essa vantagem. E foi exatamente o que o Verstappen fez. Guiou muito bem, conservou os pneus dele, soube guardar a força, soube guardar a energia para atacar o Leclerc no momento que ele precisava atacar o Leclerc. Ganhou a corrida. Teve toda aquela disputa, disputaram até freada para ver quem ficava atrás em zona de DRS, mas no final das contas venceu a corrida. Isso que importa. Então, para Verstappen, para Red Bull, ao Verstappen é seguir a estratégia, é manter a calma, manter a maturidade que ele aparenta estar mais maduro. Eu fico pensando que esses dois problemas é até engraçado. Tem uma nuvem cinza cheia de chuva. Nossa, isso daqui é até um trava-língua. Cheia de chuva em cima da cabeça do Christian Horner. Porque assim, que nem você falou na pergunta H e que nem a Ana já respondeu muito bem. O Verstappen, ele tá em um bom nível. O que não tá num bom nível é o carro da Red Bull. Mas ele tá pilotando muito bem essa temporada de novo. Então assim, se eu sou o chefe de corrida dele, eu falo assim, olha, o problema no Bahrein, a gente sabe que foi a bomba de combustível. Ah, legal, tudo bem. A gente viu sábado, não tinha, beleza. O problema na Austrália, a gente não sabe o que é, não. Se fosse o Verstappen de lá de trás, cara, quando a gente sabe que tem o problema acontece. Quando a gente não sabe que tem problema, o problema acontece também. E aí? Agora não. Agora ele, surpreendentemente, calmo. A gente não pode desperdiçar ponto, a gente não pode... Então, assim, manter essa postura. É ter calma, o campeonato é longo, pilotar bem como ele já demonstrou pilotar, e aí a Red Bull, como a gente já debateu consideravelmente bem, é acertar o carro. Essas duas coisas dando certo, aí temos uma briga. Ferrari perdendo pontos, desperdiçando pontos aqui e ali, como já desperdiçou com o Sainz na Austrália, pode acontecer, também não é uma força imparável, a Red Bull tá na briga. E, consequentemente, o Verstappen também. Antes da gente passar para o próximo piloto, assim, imaginando que a Red Bull pare de quebrar, que o Verstappen comece a ganhar umas corridas, vocês acham que jogos mentais vão acabar entrando nessa disputa também? Porque, principalmente pegando o gancho do que a Ana falou, o Leclerc está numa missão, o homem em uma missão, de ser campeão mundial, que era o que o Verstappen estava no ano passado. E o Verstappen, ano passado, apesar de ter tido uma pilotagem quase irretocável, no final do ano ele pareceu ficar desconfortável, com aquele jeito que o Hamilton chegou, e a Mercedes principalmente chegou. Vocês acham que pode acontecer do Verstappen tentar alugar um principado na cabeça do Leclerc? Olha, Gá, eu acho que a Red Bull, ela adotou uma postura muito... Eu vou atacar, se me atacar, eu vou atacar. E eu acho que ela não ataca a Ferrari nesse momento, porque ela sabe que ela está muito atrás. A gente via a disputa Mercedes e Red Bull fora das pistas em 2021, porque era um nível muito parelho. Tinha um momento na temporada que a cada corrida a gente não sabia quem chegaria melhor, e a gente apostava em um e outro saía vencendo, uma coisa surpreendente. Então, eu acho que neste momento a Red Bull ainda está estudando melhorar realmente, para aí, quem sabe, não jogar com essa arma extra, digamos assim, que ela tem, que ela sabe muito bem, porque tem uma conjunta ali de pessoas que gostam muito desse tipo de coisa. Então, eu acho que sim, eles podem tentar usar isso, mas eu acho que não neste momento. Eu acho que eles vão tentar deixar as coisas um pouco mais próximas, como o Fê falou, apostar aí num tropeço da Ferrari, para aí tentar, de certa forma, atacar de outras formas também fora da pista. E aí, Fê? Gá, quando você fala em jogos mentais, eu penso numa equipe que tem como consultor Helmut Marko e como chefe Christian Horner, eu penso que é impossível você não apelar para jogos mentais em algum ponto da temporada. Mas eu concordo plenamente com o que a Ana falou, falando sério agora. Não é o momento ainda, e eles sabem que não é o momento, até porque a temporada mal começou. A gente está em abril ainda. Diferentemente, e eu concordo bem quando você fala também que o Verstappen visivelmente sentiu a força que a Mercedes começou a imprimir, e eu acho que o Brasil, assim, a performance do Hamilton no Brasil foi realmente o ponto de virada, assim, que foi quando você olha para trás, você olha pro retrovisor e o cara tá aqui já. Então, assim, aí você começa a apelar, e eu acho até entendível, além de concordar ou não, eu acho entendível, porque você tem que jogar com as armas que você tem. Então, assim, acabou dando certo, o Verstappen foi campeão mundial, a Red Bull não conseguiu o título de construtores, que por um momento pareceu muito possível, mas, enfim, saldo positivo. Nessa temporada, ainda não é o momento. Ainda não é o momento porque tem muita água para rolar ainda.
sei lá, vamos imaginar que em Imola acontece uma tragédia e o Sainz bate no Leclerc bate no Sainz. Entendeu? Então, assim, você já retoma a dianteira para você, se eu sou a Red Bull e eu consigo aproveitar esses pontos. Então, eu não preciso muito bem articular, não preciso ficar gastando cartucho agora na quarta corrida da temporada. De novo, eu acho que com as personalidades que a gente tem na Red Bull, Verstappen, Marco, Horner, eu diria que é praticamente impossível que em algum momento você não vá apelar para um jogo mental para dizer, não, aqui a Ferrari é claramente a favorita, a gente não tem carro para competir com a Ferrari aqui, e aí você vê a Red Bull tira a velocidade da onde não tem, que foram coisas que já aconteceram na temporada passada e que já aconteceram no passado da Fórmula 1, também não é nada de novo. Mas psicologicamente falando, é um cartucho que você não precisa gastar agora, mas que no futuro, se mostrar uma mais-valia, se provar que, por exemplo, eu consigo tirar uma diferença para o Leclerc, porque o Leclerc também, como você falou, se o Verstappen ficou desconfortável, o Leclerc está exatamente na mesma situação que o Verstappen estava ano passado. Um carro muito bom, um carro que começou o ano fenomenal, com equipes com promessa de melhora ao longo da temporada, aumentado sobre o regulamento técnico, que é invariavelmente fato que vai acontecer, todas as equipes vão melhorar. Então, assim, é um bom recurso. Eu não discordo da utilização, mas com Horner, Marco e Verstappen, esquece, vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Muito bem. Bom, gente, aí temos o Sainz, né? Que é o cara que tem ali o melhor carro nas mãos, mas que tá ficando longe do Leclerc, né? Uma coisa que não aconteceu ano passado, que foi a primeira temporada dele na Ferrari, esse ano tem acontecido. Ele tem ficado distante do Leclerc. Ana, qual a receita para o Sainz não virar o segundão de uma vez por todas? É até estranho quando você fala que 2021 foi a primeira temporada do Sainz, porque foi a primeira temporada do Sainz e foi uma temporada fenomenal. A gente lembra que ele chegou numa temporada em que a Ferrari veio de sua pior temporada, que foi 2020, pior em muitos anos, e ele simplesmente dominou a Ferrari. Ele teve uma consistência que foi uma das grandes armas responsáveis para a Ferrari conseguir chegar ao terceiro lugar do Mundial de Construtores. E não só isso, conseguir nas corridas testar coisas para 2022, focar em 2022 e ter um bom rendimento em 2021 também. E ele, de certa forma, teve muitas questões, lógico, que tiraram o Leclerc às vezes da briga ali, mas ele terminou à frente do Leclerc, então eu acho que a temporada do Sainz é muito positiva em 2021. E por isso eu esperava que ele fosse chegar melhor em 2022. É lógico, é muito difícil a gente pedir para ele acelerar a adaptação, mas é inevitável quando você tem o seu companheiro de equipe disputando não só ali sempre a primeira posição, como também um título. Tem um carro muito bom, tira tudo do carro, o Sainz mesmo fala isso. É muito difícil porque ele não está entendendo exatamente o que o Leclerc faz tão diferente, porque ele não está conseguindo fazer o mesmo. Então, é muito difícil pedir para acelerar, mas ao mesmo tempo, o grande problema da Red Bull, se não melhorar, o grande problema da Mercedes não melhorar, é o tempo. Na Fórmula 1, o tempo conta muito. E com o Leclerc abrindo muito ponto a ponto, é muito difícil a gente não ver o Sainz ficando um pouquinho atrás, e aí já a hierarquia que a Ferrari falou que não tem, já sendo imposta novamente. Então, eu acho que o Sainz, ele precisa, de certa forma, acelerar a adaptação, eu acho que ele precisa entender melhor o carro, eu acho que ele precisa estudar melhor o carro e estudar melhor o que ele pode fazer, porque consistência, com certeza ele vai ter. Não teve na Austrália, é verdade, mas eu acredito que nas próximas corridas ele vai ter. Mas e esse passo a mais? E estar onde o Leclerc está? Ele consegue estar? Ele vai chegar nesse nível? Então eu acho que não só a Ferrari questiona, mas como ele mesmo se questiona. Não tenho dúvidas de que ele, lógico, está se empenhando, está tentando melhorar, porque isso é do Sainz, mas eu vejo que é muito difícil nesse momento, enquanto a gente tem um Leclerc muito bem, e um Leclerc fazendo o que a Ferrari quer que ele faça. Porque o Leclerc, ele pode tirar a Ferrari aí de um jejum de anos gigantesco. Então, a Ferrari, eu acho que é inevitável que ela vá apostar neste momento mais fichas no Leclerc. A gente vai até discutir isso, mas já adianta aqui. Muito bem, e aí, Fê? O que o Sainz precisa fazer para simplesmente não virar o escudeiro do Leclerc? Respondendo fria e diretamente, Gá, precisa ganhar, precisa vencer corrida. O problema é que em capacidade técnica, como a Ana bem falou, eu acho que em 2022 o Leclerc se mostra estar em outro patamar. A gente sempre falou desde o início da temporada que para o Sainz brigar pelo título, claro, no primeiro ano ele foi melhor do que o Leclerc, ainda que
o Monegasco tenha apontado que faltou sorte para ele em 2, 3 corridas, e aí ele desperdiçou pontos e justiça seja feita. A disputa entre eles foi acirrada, o Sainz ficou poucos pontos à frente do Leclerc, mas ficou. Feito esse parênteses, a gente sempre soube que para brigar por título, o Sainz precisava apostar em consistência. E isso é uma marca forte dele, sempre foi uma marca forte dele. Ele ficou quase 20 corridas seguidas na zona de pontuação. Ele precisava disso para sempre ir empilhando um pontinho aqui, um pontinho ali, pega mais um aqui, pega outro ali, se aproveita de uma eventual quebra, uma má sorte do Leclerc, e a partir daí você maximiza suas oportunidades. Mas o que a gente já viu, né, na Austrália, em Melbourne, deu uma desanimada. E aí eu acho que foi um misto de má sorte e erro dele, porque ele não consegue encaixar uma volta no Q3, né, no treino classificatório, e a gente sabe que é esse o risco. Você tem uma volta, você vai deixar para o final, você vai pegar tráfego, as coisas podem dar errado, deram errado, ele largou em 9º. Nessa posição de largada, aí a Ferrari faz bem, aposta nos pneus duros. Por quê? Porque todo mundo à frente do Sainz está em pneus médios. Eu preciso fazer uma estratégia diferente para alongar a sequência dele na pista. Quem sabe um pit stop ali dá errado, outro pit stop aqui dá errado. A gente viu com o Albon, segurou os pneus, conseguiu pontuar. Quem sabe o Sainz não conseguiria fazer uma estratégia parecida, similar. Na realidade, o pneu duro demora muito mais para esquentar. E aí vai talvez um pouco da pressão que o Sainz tenha sentido de estar pela primeira vez no melhor carro do grid e precisando de um resultado mediante uma situação adversa. Porque aí é até um erro um pouco de principiante, assim, né? Porque, obviamente, o pneu duro demora mais para esquentar, é um pneu que dura mais, consequentemente, tem uma outra janela de temperatura, ele calcula mal a aderência, o pneu tá frio, rodou na pista, foi pra brita, e aí não tem muito mais o que você fazer, você abandonou. Então, assim, desanimador demais, porque apesar da boa posição no campeonato que ele tá, né? Tem 33 pontos, tá em terceiro, tá atrás do Russell, ele tem o melhor carro, e ele tem como principal característica a consistência. E essa é uma boa combinação para você brigar e disputar com alguém que está numa missão, como a gente já falou aqui, que é o Leclerc, que é um piloto mais arrojado, que é um piloto que vai para cima, que tem um teto de potencial maior do que o Sainz tem. E a realidade está se mostrando essa. Assim como o Verstappen, se você quer sonhar com algo a mais no campeonato, você precisa vencer, e você precisa vencer agora, porque até então a temporada é de Charles Leclerc. Até mesmo quando ele não venceu a corrida, ele vendeu o cara a derrota e chegou em segundo lugar com a volta mais rápida. Então foi o melhor cenário para se perder uma corrida é esse. Então assim, a diferença entre Sainz e Verstappen é a F1 75. É o mérito da Ferrari. Porque o Sainz, o piloto espanhol da escuderia italiana, tem no momento mais condições de brigar por vitórias, mais condições de voltar à briga do que o Verstappen. Concordo. Mas eu queria saber outra coisa, porque a Ana até falou da volta da hierarquia que a Ferrari diz que não existe. Eu achei muito boa essa frase. O Mattia Binotto ele jurou, como diriam os jovens, que ele não vai mandar os pilotos trocarem posição agora, porque só foram 3 corridas e tal. Mas assim, cogitando, vai que o Verstappen esteja na liderança, aí o Sainz está em segundo e o Leclerc está em terceiro. Ô, Ana, é impossível imaginar uma ordem de equipe agora? Não. Lamento, Binotto, não concordo com sua afirmação, não acredito em sua afirmação, porque primeiro que a Ferrari, ela tem um histórico de ter uma hierarquia, é muito difícil imaginar a Ferrari sem uma hierarquia. Acredito que isso possa ter acontecido em 2021, pela temporada muito acirrada, igual o Fê falou que a gente teve em 2021, só que a gente tem o cara que tá muito bem adaptado, que tá dando de tudo, que tá tirando o máximo e que tem mais pontos. E a gente tem o cara que é muito bom, é muito consistente, mas não conseguiu dar aquele passo a mais. Se o Verstappen estiver à frente e a gente tiver ainda a vantagem que o Leclerc tem no campeonato, eu acho que é inevitável que a Ferrari vai falar, Sainz, deixa seu amiguinho passar, porque ele vai conseguir disputar ali com o Verstappen, ele tá melhor, ele tá mais seguro com o carro, acredito que ele vai conseguir chegar no Verstappen, ele tem o melhor carro deste momento. Então não acho difícil. E eu acho triste também, porque eu gostaria que não tivesse uma hierarquia, mas vendo a disparidade de nível em que se encontram Sainz e Leclerc, eu acho que é inevitável a Ferrari pensar nisso, mas continuo achando que é a dupla mais equilibrada do grid, porém, agora com a hierarquia que Binotto nega, acredito que a hierarquia continua lá. E aí, Fê, vai ter um Charles is faster than you? A indireta mais direta da história, tadinha. Olha, Gá, eu vou te falar, que nem
quando você fez a pergunta dos jogos mentais, eu acho praticamente impossível isso não acontecer em algum ponto da temporada. Talvez não agora. Assim, eu não consigo imaginar... É a Ferrari, claro. Então, parênteses feito. Eu não consigo imaginar que ordens de equipe sejam executadas tão diretamente, tipo, agora. Por exemplo, talvez não no cenário que você falou, mas... Sei lá, o Sainz tá liderando, o Leclerc tá em segundo, tá tranquilo, sem risco. Eu imagino que eles vão pedir para inverter a posição, entendeu? Porque agora não faria sentido. Só que assim, o Binotto falar que não tem hierarquia, aí é um pouquinho sacanagem, né? Mas enfim, eu penso que, por exemplo, se o Leclerc estiver à frente, o Verstappen, qualquer outro adversário que esteja mais rápido atrás e o Sainz em segundo, é muito difícil, é virtualmente impossível não imaginar, que a Ferrari não vai chegar, vai bater no rádio assim, ó, seguinte, querido, amiguinho tá na frente, não vamos atacar, por favor. Quem tiver atrás, você segura. Só segura a rapaziada e leva esse carro em segundo até o final da corrida. Porque assim, e do sentido lógico, verdade seja dita, seria a atitude correta. Eu concordo plenamente com isso. Eu talvez, se fosse o Mattia Binotto, ordenaria isso nesse momento. Óbvio que o pretexto utilizado vai ser o de pensar no melhor da equipe, e a gente sabe que isso não existe, maximizar as pontos, blá blá blá. Mas não teria nem sentido do ponto de vista individual você fazer isso pro Carlos Sainz. Claro, precisa vencer a corrida? Preciso vencer a corrida. Quero brigar pelo campeonato? Quero. Só que, será que vale o custo de você se indispor com a equipe, se indispor com o companheiro, se indispor, ter o risco dos dois saírem na prova, e aí o Verstappen e a Red Bull ganham uma corrida de presente, caem no colo e renascem das cinzas, nadam de braçada no campeonato? Aí vai ficar para sempre marcado, e se o Sainz fica de boa, fica quietinho em Imola e segura a segunda posição? Eu acho que não. Eu acho que não é nem inteligente pro Sainz tentar esse movimento agora de desafiar a equipe caso as ordens venham. Não imagino que cheguem agora, mas acho virtualmente impossível que elas eventualmente não batam ali no rádio do Sainz. A gente vai agora para aquela parte de quase toda semana em que a gente brinca com fogo ao falar da Mercedes, né? Eu gosto de ver meus comentaristas falando que a Mercedes está morta, porque aí caso aconteça algo lá na frente, a culpa é de vocês e não minha. Mas vamos lá. Ana, o Hamilton também está parecendo fazer a parte dele direitinho. Ele não está mal na temporada. Ele foi muito mal naquela classificação na Arábia Saudita, é verdade, mas de resto ele tem feito uma temporada correta. Só que a Mercedes sofre, né? A Mercedes sofre muito, falta ritmo, o carro é lento. Como é que o heptacampeão pode voltar a sonhar com o Octa? Ou ele não pode? Que pergunta, gato. Olha, ele precisa ter um carro. E a Mercedes, nesse momento, ela não tem um carro que a gente esperaria que a Mercedes fosse ter em 2022. Não aconteceu esse carro, esse projeto foi cancelado, não sei o que aconteceu. O carro não chegou para a Mercedes. E é isso, eu acho que o Hamilton, ele tá preparado, eu acho que ele, tirando a classificação, como você diz, aquela classificação, eu acho que sim, ele tá num bom nível, eu acho que ele poderia tirar mais do carro se o carro conseguisse oferecer isso. Mas a Mercedes mesmo admite que ela tem muitos problemas, que os kicks ainda são uma questão, o porpoising, né, ainda é uma questão muito grave que a Mercedes tem, que por isso que ela vai precisar de corridas, não vai ser em uma corrida que isso vai acontecer, não vai ser do dia para a noite, ela vai precisar de corridas para que esse problema seja sanado. Então eu vejo que a Mercedes ela ainda está um pouco perdida, ela tem dois pilotos muito bons, ela tem o Hamilton, que eu acho que está num bom nível, ela tem o Russell, que está fazendo o que pode com esse carro da Mercedes, e está fazendo muito bem o que pode com esse carro da Mercedes, vale lembrar, e nesse momento eu vejo praticamente impossível, eu acho, que sonhar com o Octa. Igual o Fê falou aqui para a Red Bull, ela precisa primeiro finalizar corridas, a Mercedes primeiro precisa se colocar realmente atrás ali de Red Bull e Ferrari, porque tem outras equipes que podem melhorar, a McLaren pode melhorar, o Pini pode melhorar, e elas estão logo atrás, elas não estão longe. Então a Mercedes, eu acho que ela primeiro precisa pensar em terminar ali abaixo das duas, para depois tentar disputar com as duas, para depois tentar pensar num título, mas eu acho que aí o tempo vai ser muito curto. E aí eu acho que Ferrari e Red Bull, se teoricamente essas duas continuarem corrida a corrida disputando, eu vejo como um caminho sem saída para a Mercedes neste momento. Mas claro, tem o Mundial de Construtores, que é muito importante. Não duvido, sempre deixo muito claro, porque os ânimos são muito acirrados, são muito alterados quando a gente fala da Mercedes. Não duvido que a Mercedes vá melhorar, acho que vai, só que a questão do tempo é muito complicada. E com Ferrari e Red Bull ali disputando corrida a corrida, eu vejo muito, muito, muito difícil o Octa do Hamilton este ano.
O Fê, não veremos a cena da galera na fábrica em Brackley rodando a camisa, gritando o campeão voltou em 2022? Ô Gás, se eu tivesse assessoria de imprensa, eu tenho certeza que a minha assessora, o meu assessor ia estar no meu ouvido agora falando assim, ó, não responde essa pergunta. Porque, que nem vocês falaram, é uma situação que o comentarista não tem a ganhar. Mas a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para analisar. Então, assim, eu não acredito que a gente vai ter essa cena na fábrica da Mercedes, não, esse ano. Claro, eu acho engraçado que a gente grava o Padocast com uma antecedência, hoje, terça-feira, e justamente terça-feira, no YouTube do Grande Prêmio, teremos um vídeo sobre o que Hamilton e Mercedes precisam fazer para virar o jogo na Fórmula 1 em 2022, que este que vos fala gravou, inclusive. E aí eu vou levantar os pontos desse vídeo, porque para mim são 3 pilares que precisam acontecer no desenrolar dessa temporada para que Hamilton e a Mercedes virem o jogo. Eu acredito que não, mas também acho que é possível. O primeiro, como a Ana falou, arrumar o carro. Primeiro de tudo, você não pode torcer pelo tropeço dos outros se quando estes mesmos acontecem, você não está em posição de vencer a corrida. Então, primeiro, a Mercedes, notadamente, é o carro que mais quica em retas e tem um problema que também quica em curvas de alta velocidade. A Mercedes é muito boa em curvas de baixa, em curvas de alta não consegue ter um desempenho tão bom. Então, primeiro você arruma a casinha, arruma o problema de kick. O peso do W13 está acentuado, como da grande maioria das equipes, é verdade, mas isso contribui também para o terceiro problema da Mercedes, que é a falta de ritmo geral que o W13 mostra ter, né? Ou melhor, mostra não ter a velocidade que precisa para competir por coisas na Fórmula 1. Então o primeiro ponto é isso, arrumar a casinha. O segundo ponto, aí sim, a sorte tem sorrido a Mercedes. A gente constantemente bate nessa tecla nos programas aqui do Grande Prêmio, até no nosso site, que Russell, Hamilton e Toto Wolff constantemente falam que o desempenho não está lá, mas os resultados sim. No Bahrein, vale lembrar, Lewis Hamilton a 4 voltas do fim era o quinto colocado legal, bem. Tava dando uma pressão ali no Pérez, mas não parecia que ia passar o Pérez pela 4ª posição, e estava muito longe do 6º lugar. O que acontece? As duas Red Bulls sofrem problemas, o Hamilton cai no colo um pódio para ele, que nem ele estava esperando. Aí beleza, a Arábia Saudita não tem uma boa performance, pior ritmo de classificação dele em 13 anos, não larga bem, consegue ainda fazer uma corrida de recuperação, mas aí, enfim, peca na estratégia, chega em 10º, marca um pontinho só. Enquanto isso, George Russell, que estatisticamente falando, friamente analisando, é o cara da Mercedes nessa temporada, porque tem 37 pontos e é o vice-líder da tabela de pilotos, o Russell vai lá, faz uma corrida sólida, como a Ana bem falou, e chega na 5ª posição. E aí você vai para a corrida na Austrália, que, de novo, a sorte sorri a Mercedes, Verstappen lida com problemas, abandona a corrida e o Russell chega em 3º. Então, assim, isso já tem acontecido com as flechas de prata. Já tem aproveitado, ainda que minimamente, mas já tem aproveitado os tropeços rivais. Mas você precisa que o primeiro ponto aconteça para você maximizar esse segundo ponto. E o terceiro, para mim, é o próprio Lewis Hamilton. Eu acabei até me adiantando, mas os números, eles não levam em consideração o currículo. Então, assim, o cara é heptacampeão mundial? Ele é heptacampeão mundial. Isso tem que ser levado em contexto? Obviamente tem. Só que se você for analisar hoje, você pega a tabela de pilotos hoje, o Hamilton está em 5º com 28 pontos e o George Russell está em 2º com 37. Então, assim, óbvio, ninguém aqui está falando, eu muito menos, não estou sequer sugerindo que a Mercedes vá priorizar o Russell, enfim, não é isso. Mas a questão é, se o Hamilton quer brigar pelo octa, então você precisa primeiro se estabelecer como prioridade dentro da sua equipe, o que obviamente ele é, mas em termos de performance, como ele muito bem fez em cima do Bottas, em cima do Rosberg, a par de 2016, você precisa se estabelecer como o cara da Mercedes. E se eu olhar os números hoje, ele não é o cara da Mercedes. O cara da Mercedes é George Russell, que conseguiu um 3º lugar na Austrália e conseguiu um 5º lugar na Arábia Saudita, quando o Hamilton só chegou em 10º. Então, assim, especificamente falando do Hamilton, essas 3 coisas precisam acontecer. E aí, é claro, de novo, como você bem falou, Gá, vai acontecer alguma coisa que eu não tenho dúvida que depois desse meu comentário o Hamilton vai chegar em primeiro com 50 segundos de distância para o Leclerc, que vai chegar em segundo em Imola. Mas hoje, dia 19 de abril, que é o dia que a gente está gravando, a Mercedes precisa dessas 3 coisas, que aconteçam essas 3 coisas para poder brigar no campeonato. E aí, consequentemente, vem uma disputa interna, disputa sadia, né, no sentido sadio da palavra, uma disputa interna entre Hamilton e Russell, para quem se estabelece como piloto dominante e que vai
brigar de fato aí pelo título de pilotos. Não acredito que isso vai acontecer, acho que esse ano a briga realmente fica entre Ferrari e Red Bull, mas se as flechas de prata querem sonhar, precisam disso para ao menos ter o gostinho aí da disputa. Mudando completamente de briga, tá na hora do Mick Schumacher começar a somar pontos, né? Qual que é o tamanho dessas próximas provas para o futuro da carreira do jovem alemão, Ana? Eu acho que tá na hora. O carro da Haas pode não ser o melhor, tá muito longe de ser o melhor, mas ele é notavelmente melhor do que era o de 2021. A Haas, ela tem uma grande carta na manga, que é ter o motor Ferrari. O motor Ferrari, de quebra, é o motor que mais evoluiu. Então, isso, mais a Haas ter construído um carro que combina com esse motor e combina muito bem, eu acho que já é um ponto para o Mick olhar e falar, não, eu tenho um carro capaz de pelo menos chegar ali no pelotão intermediário, que é onde a Haas quer voltar, que é onde a Haas quer estar nesse momento. Então, eu acho sim que é possível. E a gente teve a volta do Magnussen, uma volta muito boa do Magnussen. Lógico, eu acho que a perna europeia vai mostrar se a Haas vai oscilar, se a Haas foi realmente aquilo que a gente viu, as atualizações que a Haas vai trazer também, porque esse pelotão intermediário, como eu disse lá no início do Padocast, esse pelotão intermediário eu tenho a sensação de que vai melhorar bastante, então vai mudar ali algumas coisas. Então a Haas, ela também vai melhorar. E é por isso que eu acho que o Mick Schumacher, ele precisa mostrar mais. Ele não mostrou ainda muita coisa, a gente entende que em 2021 ele foi estreante, tinha muitas questões, a Haas tinha muitos problemas técnicos, tinha muitos problemas em relação à sua dupla de pilotos também, problemas internos, mas eu acho que em 2022 a Haas está com uma nova configuração, está com um novo carro, ele tem um novo parceiro em que ele pode também se inspirar, além de competir, além de disputar, ele pode se inspirar, porque é um cara que tem experiência na Fórmula 1, então eu acho que ele tem todas as armas ali, tudo que ele precisa para melhorar, só que isso também precisa ser mostrado na pista, não ficar só no papel. Fê, Yuki Tsunoda é um cara que foi bastante contestado no ano passado, porque ele tinha um carro competitivo na Fórmula 1B e fez pouquíssimo. Esse ano ele tem um carro que parece bem pior. Como é que fica o Tsunoda nessa história? Como é que ele vai para essas provas europeias, sabendo que talvez ele não renove para o ano que vem? Então, Gá, o Tsunoda é um caso à parte. Por quê? Como você bem falou, em 2021 ele não demonstrou o potencial que ele aparentava ter. E 2022, de novo, não tem feito isso até aqui. Óbvio, a AlphaTauri lida com problemas, principalmente hidráulicos. O Tsunoda, justiça seja feita, é a principal vítima desses problemas da AlphaTauri, porque o Gasly ainda, a par do que aconteceu no Bahrein, consegue terminar corridas. Só que assim, o Tsunoda, eu li uma entrevista dele no começo do ano, e ele falou que ele teve até um aumento de performance na reta final ali de 2021. E ele disse que foi porque ele estava se adequando ao preparo físico, ao nível de preparo físico que você precisa ter na Fórmula 1. E até aí, ok. E aí foi até o Franz Tost parece que ficou em cima dele para ele levar essa questão física a sério, né? Ele é um cara que precisa disso, até porque ele tem já uma força física menor, então você precisa trabalhar, você precisa se preparar para aguentar o ritmo de uma corrida, fisicamente é desgastante. E aí parecia que o Tsunoda, com isso, aliado à experiência que ele já tinha na Fórmula 2 com os pneus maiores, né? O Tsunoda foi um dos caras que andou com esses pneus de polegada 18, na Fórmula 2, parecia que esse ano realmente ele ia, ao menos, se não disputar ali com o Gasly, até porque o Gasly é um piloto muito, muito bom, ele poderia ao menos mostrar indícios desse potencial que ele teria. E isso, de novo, como eu falei, 3 primeiras corridas da temporada não tem acontecido até aqui. Então, a perna europeia, a Ana bem falou, decisiva, é longa, e vai mostrar para esses pilotos do pelotão de baixo. Eu também acho, que você perguntou para ela do Schumacher, eu também acredito que a situação seja a mesma para o Schumacher. Claro que é completamente diferente o contexto, ele tem todo o respaldo da Ferrari, ninguém está falando que o Schumacher, a carreira dele vai acabar. Só que assim, você tem um ponto a provar agora, entendeu? E você precisa começar a pelo menos provar isso que você tem. Se você tem esse potencial, então comece a mostrar na pista o potencial que você tem. Porque até agora o Tsunoda são só promessas. Uma hora é a desculpa do preparo físico. Aí outra hora é o carro que não está confiável. E quando a AlphaTauri começar a dar um carro que termina a corrida, o Tsunoda vai, que nem em 2021, terminar em 17º, 16º, 15º, 13º, que seja. Então assim, enquanto o Gasly estava lá nas cabeças, indo para Q3 direto, terminando no top 10 direto, é bem difícil.
Então, para ele, é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade, nem só pelo âmbito da pressão. Obviamente que ele vai estar pressionado para fazer isso. Mas é a oportunidade de você mostrar que realmente, se você está levando o preparo físico a sério, se você tem essa experiência com esses pneus maiores, enquanto boa parte do grid não tem, e é um território muito novo com esse regulamento técnico, então comece a mostrar que isso pode jogar a seu favor. Porque até agora só tem jogado contra o Tsunoda. Mudando completamente, já que o Tsunoda é o garoto, e o Schumacher também, são garotos pressionados, Ana. Agora tem um vovô que começa a ser questionado também nos últimos tempos, né? Que é o tetracampeão Sebastian Vettel, tem sido bem contestado. Você acha que o Vettel ainda tem lenha para queimar? E você acredita numa virada de chave dele nessas próximas provas? Então, o Vettel, ele correu uma vez da temporada, né? Ele teve a Covid-19, ele retornou só para o GP da Austrália, e ele tem um carro em mãos que a gente viu com o Stroll, a gente viu com o Hülkenberg, que é um carro terrível, que a Aston Martin, ela andou sozinha nesse regulamento de 2022, obviamente, né? Ela teve soluções diferentes, assim como as outras equipes, e foram soluções que não deram certo. A equipe tem a questão ainda que quica muito, tem a questão da raça, tem a questão do downforce, então é um carro ainda que está muito abaixo. E o Vettel correndo uma vez só, eu acho que é difícil a gente analisar como o Vettel realmente está neste momento. Acho que ele precisa seguir, se a Aston Martin realmente levar atualizações interessantes para a perna europeia, conseguir um rendimento melhor do carro, eu acho que o Vettel ele precisa seguir isso, e não só isso, tentar tirar mais do que ele pode do carro. Eu acho que isso é o que a gente espera do Vettel, isso é o que a gente quer ver do Vettel, e eu acredito que ele pode oferecer isso. A questão é que o Stroll não tá bem, então se ele estivesse muito bem e o Vettel não, aí teria alguma questão mesmo com uma corrida só. Mas isso não aconteceu, então eu acho que é muito difícil a gente separar o que é do carro e o que é do piloto neste momento. Só que eu acho que a gente vê um Vettel que ele tem um outro papel na Fórmula 1. Ele é um cara que hoje ele desenvolve o carro, ele vai ajudar mais a equipe, ele não é um cara que vai ser tão individual, digamos assim, ele é um cara mais da equipe. Eu acho que ele comprou muito o projeto da Aston Martin justamente para ser esse cara, para usar essa experiência que ele tem e ajudar a desenvolver esse carro. Eu acho que isso tem que acontecer fora da pista. Eu acho que a Aston Martin ela precisa mais do que nunca melhorar, ela precisa entender os problemas deste carro e melhorar, porque ela não pontuou em nenhuma prova até aqui. Isso é muito absurdo, eu acho, para o que a gente estava esperando da Aston Martin e para o que a Aston Martin quer para o futuro também, e eu acho que o Vettel precisa seguir essa linha, mas eu acho ainda muito cedo para falar realmente o que é Vettel e o que é Aston Martin. Eu acho que a gente vai saber isso mais na perna europeia, se a equipe realmente melhorar, e aí o Vettel tendo mais experiência com esse novo regulamento, com esse novo carro nas próximas corridas. Fê, eu sei que você é um grande fã de Nicolas Latifi, então deixei essa pergunta aqui para você. O Nikita Mazepin saiu da Fórmula 1 e parece ter deixado o legado dele para o Latifi. O canadense vai bater em todas as corridas do ano? Ele sempre foi ruim assim ou ele piorou? Pode responder sinceramente, Gá? Ele sempre foi ruim assim e ele piorou. Ele conseguiu os dois. Porque assim, não é segredo para ninguém, já falamos em outras ocasiões. Felipe Leite, eu acredito que Nicolas Latifi é de longe, mas de longe, o pior piloto desse grid da Fórmula 1. Com muita diferença para o segundo pior. É um piloto que não tem técnica, mas não no sentido de técnica de pilotagem, que obviamente para estar na Fórmula 1, para ter uma carreira minimamente sólida nas categorias de base, juniores, né, de automobilismo, você precisa ter técnica, também não vou cometer essa injustiça. Mas o Latifi me parece que ele não tem outros estilos de pilotagem. E aí eu lembro de uma declaração que o Leclerc deu nos testes de pré-temporada, só não vou lembrar se foi no Bahrein ou se foi na Catalunha. Mas o Leclerc ele falou que com esse novo regulamento, essas novas regras técnicas da Fórmula 1, volta de efeito solo, pneus maiores, você precisava desenvolver outros estilos de pilotagem porque você está conhecendo o carro ainda. Então o Leclerc falou, só aqui na Catalunha ou no Bahrein, eu acho que foi na Catalunha, eu já pilotei de umas 5, 6 maneiras diferentes para ver como que eu consigo extrair o melhor do carro. E o Latifi, da outra ponta do espectro, me parece que é um cara que não tem essa versatilidade, nem de longe, que resulta nisso daí. Bateu de novo, vale lembrar que ele tá numa sequência legal, né? Porque a gente, obviamente, se atenta, direciona toda a atenção ao que aconteceu em Abu Dhabi para Michael Masi, Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas tudo isso foi causado porque Nicolas Latifi bateu no muro de novo. Então, assim, ele já pegou uma sequência legal. A última corrida de 2021, as 3 primeiras de 2022
Então, assim, respondendo a sua pergunta, H, eu acho que ele piorou muito por conta do regulamento técnico e eu acho que ele é muito ruim, sim. Eu acho até um pouco injusto, e aí eu vou sair em defesa dele, porque, por exemplo, ele deu uma declaração que eu até fiquei com pena depois do GP da Austrália, porque ele fala assim, se o Albon consegue esse 10º lugar, por que eu não consigo esse 10º lugar? Se ele consegue levar esse FW44 à zona de pontos, por que eu não consigo? Amigo, você não consegue porque você não consegue terminar uma corrida. Você vê o muro, você quer encontrar com o muro. É por isso. Então, assim, o Albon fez uma estratégia que justiça, de novo, seja feita. Não diz sobre a capacidade do Latifi, diz sobre a capacidade do Albon e sobre o potencial do Albon, de conseguir controlar os pneus daquela maneira para você andar com eles em 57 voltas, 30 delas em ritmo de classificação, e olhando a tabela de tempos, foram em ritmo de classificação, essas 30 voltas do Albon, não conseguir desgastar os pneus de alguma maneira, entrar no pit na última volta, colocar pneu macio e pontuar. Aquilo foi uma baita de uma pilotagem do Albon. Então, assim, não acho justo comparar isso com o Latifi. Mas, cara, não tem como avaliar. Não tem como fazer uma avaliação do Nicolas Latifi nessa temporada, porque não existe Nicolas Latifi nessa temporada. Você até perguntou do Vettel para Ana, e ela deu uma resposta que eu super concordo. Ali o Vettel é até uma questão diferente, porque o Vettel a gente não sabe muito bem o que é Sebastian Vettel, o que é Aston Martin, e aí ele lidou com muitos problemas, ainda que o Mike Crack, que agora é o chefe de equipe da Aston Martin, meio que tenha rebatido ele e dito que, mas ele testou o carro na Catalunha, testou o carro no Bahrein. Então, assim, ele tem tempo de carro. O que aconteceu na Austrália foi um ponto fora da curva. E aí, esse é o meu ponto. O que aconteceu com o Vettel foi um ponto fora da curva. E eu realmente acredito que a corrida em Imola vai provar que foi um ponto fora da curva. O Latifi não. O Latifi, a gente sabe que aquela batida no muro é Nicolas Latifi, entendeu? Você não olha com bizarrice, você não olha com estranheza, você olha com, lá o Latifi de novo, entendeu? Então, assim, é muito difícil fazer essa avaliação. No caso, o Latifi é um ponto fora da curva, né? No muro. Totalmente fora da curva. Exatamente. Muito bem, amigos. Olha, fim de semana vai ser cheio em Imola. A Fórmula 1 vai estar acompanhada da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Tem também MotoGP em Portugal. Tem a estreia da Freca, que eu não coloquei aqui no meu roteiro, mas tem a primeira etapa que acontece em Monza. Então, confiram o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV. Nossa programação de vídeo continua por lá. Como o Felipe falou, tem vídeo dele entrando na terça-feira. Hoje, provavelmente é quinta-feira quando você estiver ouvindo. Pode ser sexta, pode ser sábado, mas enfim. Volta um pouco no canal do Grande Prêmio que você vai achar o vídeo do Felipe na terça-feira. E fiquem com o seu agregador favorito de podcast sempre à mão, que os principais programas do Grande Prêmio entram por lá. Final de semana de Fórmula 1 quer dizer que tem uma centena de edições do Briefing, sexta, sábado, antes e depois da corrida no domingo. Acompanhe o GP2, também tem vídeo da Ana por lá sempre. É o nosso segundo canal com as análises. Agradeço a Ana, ao Felipe, ao Pedro Prado, Central 3. Um beijo para vocês e até mais. Tchau.